Então agora a gente vai para mais notícias e vamos dar um rolê no mundo para saber o que está acontecendo. Querendo ou não, infelizmente, as notícias que mais rodam no mundo hoje é sobre a guerra entre Israel e Hamas, ou alguns dizem entre Israel e palestinas. Então, o ponto de vista foi atrás de algumas notícias com pontos de vista diferentes. E a gente foi direto da fonte para que vocês possam saber algumas notícias que estão acontecendo e ocorrendo pelo mundo. Hoje nós optamos por pegar notícias dos jornais Al Jazeera e também do Times Israel. Ou seja, notícias de quem faz direto lá da faixa de Gaza, quem está diretamente de Israel. Segundo a emissora de TV internacional Al Jazeera, os dois maiores hospitais de Gaza fecharam as portas. A Organização Mundial da Saúde alertou para mais mortes de bebês prematuros. Nas redes sociais, a gente já pode ver algumas imagens em alguns perfis desses bebês. Infelizmente, alguns vieram a óbito. Segundo o jornal The Times Israel, enquanto os combatentes entre Israel e o Hamas continuavam a intensificar os conflitos no último sábado, incluindo conflitos próximo ao maior hospital da faixa de Gaza, as forças de defesa israelense negaram as alegações palestinas de que o hospital estava sitiado ou de que as pessoas estavam presas. As IDF, que é o nome dado aí às forças de defesa israelenses, né, essa sigla está em inglês, disseram ainda que foi solicitado pela equipe do Hospital Shifa para ajudar a permitir a transferência dos bebês para um local mais seguro. Até este domingo. Não tivemos mais informações sobre o ocorrido até o fechamento dessa edição. Eu não tenho informação de nenhum desses jornais a respeito se foi ou não retirado realmente aí esses bebês, se conseguiram tirar as pessoas do hospital, então nós não temos estas informações. Agora são 23 horas e 15 minutos e eu ainda não tive essas informações, nem pelo Instagram, nem pelo Facebook, nem por redes sociais, nem por informantes, nem por fontes, por nada ainda a gente não teve. Então, infelizmente, a gente não tem aí essas notícias. Em relação ao mundo, vamos saber um pouco mais de coisas que estão acontecendo. E agora nós vamos conferir as notícias dos principais jornais do mundo. No jornal Le Monde, a União Europeia condena a utilização pelo Hamas de hospitais e civis como escudos humanos. Joseph Borrell, chefe de política externa da União Europeia, também pediu a Israel que exerça máxima contenção para proteger os civis na guerra em curso. Também, segundo o jornal Le Monde, a marcha contra o antissemitismo, uma multidão compacta e digna, ansiosa por mostrar aos judeus da França que eles não estão sozinhos. Em Lyon, violência de ultradireita aumenta após ataque à Conferência Pró-Palestina. Segundo o jornal The Guardian, o hospital Al-Shifa já não funciona. Segundo a Organização Mundial de Saúde, enquanto grupos humanitários pedem que ataques a centro de saúde parem. O relatório completo é que 2 grandes hospitais de Gaza, perto de novos pacientes em meio a intenso combate, foram fechados. No Líbano, 18 israelenses feridos em ataques com mísseis do Hezbollah, enquanto as tensões na fronteira aumentam. Negociações em curso. Estados Unidos em negociações para a libertação de reféns mantidos pelo Hamas, isso segundo a Casa Branca. Segundo o jornal The Guardian, na Ucrânia, Zelensky alerta a nação para se preparar para ataques russos à infraestrutura. É difícil, hein, gente? Tudo que a gente lê, infelizmente, em todos os jornais do mundo, tratam mais sobre essas questões. E mais uma questão também tratada nos jornais do mundo todo sobre a crise climática. E o The Guardian também aborda sobre esse tema. Crise climática. Acordo para reassentar moradores de Tuvalu atingidos pelo clima mostra ao mundo o que está em jogo, dizem autoridades europeias. Alemãs e da União Europeia dizem que o tratado entre a Austrália e o país insular do Pacífico deve estimular a redução global das emissões. Para quem não sabe, gente, a respeito de Tuvalu,
Eu dou uma dica que você possa pesquisar lá no Google, escreva lá, Tuvalu. Praticamente os moradores vão ter que se mudar desse lugar, porque ele está sumindo do mapa. Isso não está acontecendo somente com Tuvalu. As próprias ilhas de Maldivas, elas correm o risco de sumir em média de 100 anos ou menos, por causa do aumento do volume das águas do mar. Ou seja, a questão climática que a gente vinha falando há anos e anos atrás, cientistas falavam, alguns céticos falavam que era mentira. A gente está vendo que é tão real que já está acontecendo. A gente acorda com 10 estações num dia só, não tem mais 4, né? São várias. Infelizmente, países que correm o risco de sumir, ilhas que correm o risco de desaparecer por causa dessa questão. Corais que já estão morrendo, tem vários mares. Você pode fazer uma pesquisa, não tenha preguiça de pesquisar, porque você vai perceber que tem alguns mares no mundo em que não existem mais corais. E isso é uma questão muito séria. A gente, o mundo, ao pensar tanto na questão financeira, esquece de que nós dependemos do nosso planeta para viver. E cada um de nós é responsável por isso. Quando nós consumimos mais, quando nós não pensamos na questão da sustentabilidade, quando a gente utiliza aí do nosso planeta, principalmente daqueles recursos que não são renováveis e de uma forma muito exagerada. Eu acho que cada um pode fazer a sua parte para que o nosso planeta possa viver aí um pouquinho melhor. E as mudanças climáticas, elas já estão aí, elas já estão nos atingindo com tudo. Vamos a mais notícias rapidinho aqui de outro jornal importante aí do nosso mundo. Como não falar dos nossos hermanos argentinos? Pois é, gente. E aí, segundo turno na Argentina. E o Brasil pode ser impactado diretamente com estas eleições. Vamos saber o que o jornal Clarim está falando sobre isso. Segundo o jornal Clarim, houve aí mais um debate nesse ano de 2023. Gente, e que debate é esse, hein? Que loucura. Pois é. Segundo o jornal Clarim, no debate presidencial, Massa se aproveitou de um Milei que não aproveitou a enorme crise deixada pelo governo. Os candidatos da União pela Pátria e La Libertad Avança se encontraram na Faculdade de Direito 7 dias antes da última corrida presidencial. Durante o eixo de segurança, foi dito: dê-lhe a palavra, vou dar-lhe a palavra. O estranho momento do debate em que nem Milei nem Massa quiseram falar sobre nada. Ou seja, rolou um silêncio básico. Que coisa, hein? Não esquecendo agora do último jornal do mundo que a gente vai pegar as notícias, que é o The New York Times. Reivindicações concorrentes sobre o maior hospital de Gaza se tornam um ponto focal na guerra. Autoridades israelenses dizem que o Hamas construiu um complexo sobre o Al-Shifa. O Hamas negou que esteja operando debaixo do hospital, cujos pacientes enfrentam condições terríveis. Aconteceram mais de 100 mil marchas na França contra o antissemitismo. Por sinal, uma das notícias que a gente também leu no Le Monde, da França. Gente, o que eu acho bem interessante nessas notícias aí dos jornais, é muito interessante essa questão do ponto de vista. Como eu pesquiso jornais do mundo todo para dar as notícias aqui no ponto de vista, eu percebo a questão dos blocos, né? Quem está pró, quem está contra, quem é a favor, qual notícia que eu vou colocar. Então é até interessante. Alguns jornais, né? Eu coloco ali, por exemplo, um jornal da França está falando uma coisa, o New York Times está focando em outra, o G1, por exemplo, ou Folha de São Paulo, ou Estadão, ou 360, entre outros, o Clarim, por exemplo, que nem falou, ele está focado lá nas questões presidenciais, pouca coisa se fala sobre a guerra ali, mas alguns que são mais interessados, a gente vê como é que é essa questão política, né? Onde o seu interesse está focado, a notícia está ali. É uma guerra não só de informações, uma guerra de narrativas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que posta e realmente procurar aí nos melhores jornais.
Para você que fica assim: "Ah, eu não sei falar inglês, eu não sei falar francês", o que eu não sei, hoje a gente tem o Google, né, o Google Tradutor, né, então o Google traduz para a gente, nós podemos conhecer pessoas em outros países que também fazem essa tradução. O Instagram, ele faz a tradução também de qualquer língua. Talvez não seja aquela tradução literal, mas vai ser uma tradução interessante. Então, se você quiser saber, por exemplo, um árabe, o que está escrito, é só você procurar o perfil, é só você olhar lá nos stories, procurar a tradução, copiar, colar no Google, ou então tem a própria tradução do aplicativo, para que você possa realmente estar informado das coisas como elas realmente são. Então, não tenha preguiça aí de procurar as informações. Rapidinho para as notícias do esporte de hoje. Ai, 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 como é que foi esse finalzinho de semana? Dorival Júnior confirma Lucas após data FIFA e ainda rechaçou antecipar férias no São Paulo. Com a temporada praticamente resolvida após conquistar a Copa do Brasil, o São Paulo já não tem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro. Mas nem só por isso o elenco vai ter descanso aí nessa reta final da competição. E isso ele garante. Ele rechaçou realmente antecipar as férias dos jogadores. Nesse domingo, o time empatou sem gols o clássico com o Santos na Vila Belmiro. Com esse empate aí na dica de férias, ou seja, já pensou passar lá as férias trabalhando? Tem muita gente que gostaria, né, gente? Pegar, ficar lá jogando um futebol. Pois é. E ele ainda disse assim, ó: se quisermos lutar por finais e semifinais, temos que ter um time forte como o São Paulo sempre teve. E os São Paulinos ficam felizes com isso ou não? Fala para mim aí nos comentários. Marcelo Fernandes valoriza ponto do Santos em clássico e reclama de maratona de jogos. O técnico Marcelo Fernandes valorizou o ponto conquistado pelo Santos no empate sem gols com o São Paulo. Apesar de ter jogado o clássico em casa, na Vila Belmiro, nesse domingo, ele reconheceu que o rival foi superior ao longo da partida e lembrou que o ponto se tornou ainda mais importante porque quase todos os rivais diretos na briga contra o rebaixamento tropeçaram aí nessa 34ª rodada do Brasileirão. Ele disse o seguinte: ganhamos um ponto importante. Só o Vasco ganhou na rodada, então o ponto foi importante. Ou seja, do jeito que o Brasil tá, né, qualquer ponto tá valendo. E por falar em Vasco, Léo Jardim destaca a resiliência do Vasco na vitória sobre o América Mineiro. Mantivemos a mente forte. Pois é, o goleiro Léo Jardim valorizou a maneira como o Vasco se desdobrou até garantir a vitória por 2-1 sobre o América Mineiro neste domingo em São Januário, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O Gigante da Colina saiu na frente com um gol de Veguete, logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Porém, sofreu o empate com Gonzalo Mastriani pouco tempo depois. E nos acréscimos finais, o Payet marcou um golaço de falta e deu a vitória ao Vasco. Na saída do gramado, Léo Jardim exaltou a força mental dos cariocas. Ou seja, teve mais aí. O Wellington Rato recebe amarelo e desfalca São Paulo contra o Fluminense. O São Paulo terá mais um desfalque certo no próximo compromisso após a paralisação do Campeonato Brasileiro para a data FIFA. O atacante Wellington Rato recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Santos neste domingo e não vai enfrentar o Fluminense no Maracanã. Vamos falar um pouco agora de Grêmio e Corinthians. Pois é, o duelo entre Grêmio e Corinthians teve reclamações dos dois lados, mas alvinegros pontuaram 2 lances polêmicos. A CBF divulga a conversa entre as equipes. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou neste domingo, dia 12, o áudio da comunicação entre o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e a equipe do VAR no jogo entre Grêmio e Corinthians na Arena, em Porto Alegre. O Timão venceu a partida por 1-0.
O jogo teve as expulsões de Bruno Mendes, do Corinthians, e Bruno Alves, do Grêmio. Expulsões de Brunos, né? Pois é. O jogador alvinegro recebeu o cartão vermelho após revisar do VAR aos 10 minutos do primeiro tempo. Ou seja, gente, que interessante, né? Dois Brunos sendo expulsos aí. Ai, ai, ai. Olha só, tem mais. Quem é palmeirense aí? Pois é, os resultados ajudam e Palmeiras termina a rodada como líder do Brasileirão pela primeira vez nesse ano de 2023. Pois é, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro foi encerrada nesse domingo e nenhuma equipe foi capaz de tirar o Palmeiras da liderança. Os resultados obtidos por Botafogo, Bragantino e Grêmio ajudaram e o Verdão terminou na ponta pela primeira vez na temporada. Quem fica feliz com isso é o Abel Ferreira, com toda certeza. E aí, gente, vamos saber o que está acontecendo em Minas, no esporte. Filipão falou sobre a saída de Paulinho. Se não colocasse o zagueiro, iam encher o meu saco. Pois é, o Filipão sempre falando, né? Bem, pois é. Treinador do Atlético não escondeu a sua insatisfação com as críticas da torcida alvinegra. Essa notícia a gente tirou do Tempo Esportes, ok, gente? Após a vitória suada por 2-1 sobre o Goiás na noite deste domingo, na Arena MRV, o Filipão, que é o técnico do Atlético, não escondeu a sua insatisfação com as críticas da torcida alvinegra. O treinador se refere à substituição de Paulinho por Gemerson, quando o zagueiro Igor Rabelo acabou expulso no início do segundo tempo. A alteração foi muito criticada pela massa, que chamou Filipão de burro e proferiu diversos palavrões ao comandante. Ou seja, a coisa não ficou muito boa não, viu, gente? Foi estranho. Cuiabá mostra força na Arena Pantanal e bate o Fortaleza pelo Brasileirão. E o Cuiabá venceu mesmo por 2-1 o Fortaleza neste domingo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols na Arena Pantanal, em Cuiabá, foram marcados pelos atacantes Daverson e Isidro Pita para o time da casa, enquanto os nordestinos diminuíram com Iago Pikachu já nos acréscimos. Ou seja, para a galera que gosta de futebol, teve muita coisa boa. Agora vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, né, gente? E aí, o que está acontecendo? A sequência curta e de altos e baixos do Cruzeiro está complicada. O técnico Zé Ricardo chegou ao clube em setembro. Ele estava disponível no mercado desde a sua saída lá do time do Japão. E agora, né? Pois é, o treinador comandou o Cruzeiro por 10 partidas no Campeonato Brasileiro. O técnico chegou no clube agora em setembro, estava lá disponível, veio para o Cruzeiro. Mas logo no jogo de estreia, no comando da equipe contra o Santos, lá em 14 de setembro, o time celeste celebrou uma vitória por 3-0 e acabou se afastando da zona do rebaixamento. A Raposa estava a 8 jogos sem vencer, 5 empates e 3 derrotas. A última vitória havia sido contra o Vasco em 8 de julho, quando venceu por 1-0. A vitória levantou os ânimos da torcida, da diretoria e até do próprio time. No entanto, as partidas seguintes foram marcadas por altos e baixos. O time perdeu para o Fluminense, empatou com o América e empatou com o Cuiabá e ainda perdeu para o Flamengo. A esperança, então, de retomada no Brasileirão e de mais um afastamento lá da zona de rebaixamento veio com a vitória sobre o arquirrival, o Atlético Mineiro, dentro da Arena MRV. A casa do Galo, né? Pois é, ganhou por 1-0, mas logo em seguida o time celeste celebrou vitória por 3-0 sobre o Bahia. Mas essa boa fase aí, ó, tá horrível, não se firmou. As próximas partidas foram todas derrotas. A começar pelo jogo contra o São Paulo, que ele perdeu por 1-0. E depois, a Raposa ainda perdeu por 2-1 para o Internacional. E no dia seguinte, uma vitória do Vasco, que acabou ultrapassando o Cruzeiro em número de pontos. Jogou lá a Raposa, gente, para a zona de rebaixamento. E agora ele está ocupando o 17º lugar. É muito ruim. Mas ainda tem mais, porque ele teve outra derrota para o Curitiba, por 1-0.
E aí, esse desempenho foi decisivo para a saída do treinador. Zé Ricardo foi dispensado do Cruzeiro após a diretoria do clube passar a tarde desse domingo discutindo os rumos da equipe. Ninguém está feliz com isso, né? Principalmente os cruzeirenses. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido a maioria das notícias, que vocês possam compartilhar. Espero poder ajudar vocês com mais notícias aqui no nosso Ponto de Vista, jornal e podcast. Por enquanto, nós teremos 2 edições apenas, será na segunda-feira e na quarta-feira, tá certo? Com notícias que aconteceram, o que é importante, com o que você tem que saber, e também no nosso ponto de vista, todos os dias, nos nossos stories e também no nosso feed, você vai conferir tanto as notícias locais, nacionais e internacionais. E o nosso diferencial é que a gente vai colocar todos os pontos de vista, inclusive o seu, que vai compartilhar, que vai partilhar, que vai discutir. E é lógico, gente, discussão é uma coisa muito boa. A argumentação só faz a gente aprender mais e que seja importante que todo mundo participe da melhor forma, sem agredir ao outro. Afinal de contas, o outro ter um ponto de vista diferente do seu não significa que ele seja uma pessoa ruim. Ele apenas tem um ponto de vista diferente do seu. Até a próxima e muito obrigada pela participação.